Fala galera, eu sou Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias e junto com a FreePass vamos trazer várias dicas para você destravar o inglês e não passar perrengue em nenhum lugar do mundo, porque ninguém, quer passar perrengue. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê uma olhada também, tem todos os links na descrição da FreePass para você não passar vergonha com o inglês, aprender bastante e de uma forma muito mais dinâmica. E óbvio, ao longo dos vídeos, além de dicas, a gente vai dar dicas de filmes, dicas de aplicativos e muitas outras dicas para você se dar bem aí no inglês, beleza? E no tema de hoje, o tema central de hoje vai ser qual consulado americano. Muita gente tem dúvida na hora de fazer aquela entrevista e acaba sendo um bicho de 7 cabeças e nós vamos mostrar que não é bem assim, beleza? Vou apresentar a professora de hoje, que é a Thaís Takehara, da FreePass. A gente vai trocar uma ideia aí, ela vai explicar um pouquinho, vai se apresentar e também vamos falar desse assunto aí e vai ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, beleza? Então, seja muito bem-vinda, Thaís, tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui. Então, Thaís, eu queria saber de você, com a experiência que você já tem, experiência também no inglês, como que fica essa parte aí do consulado americano? Eu acho que é um terror aí, meio mais psicológico do que realmente a própria língua para muita gente, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre. É verdade. Às vezes a língua acaba sendo secundária. As pessoas querem, elas estão tão nervosas para esse dia e elas ficam treinando. Muita gente faz aulas especificamente para a entrevista do consulado. Vou falar para vocês, a parte de comportamento, ela é mais importante até do que o inglês. Lógico, não dá para chegar lá sem nada de inglês, mas comportamento conta muito. E assim, você tem, eu vou falar de alguns exemplos meus, que foram bem engraçados, mas assim, qual é a primeira dica que você pode dar aí para, além do comportamento, algumas expressões, como se portar, o que você faria se você tivesse que ir para o consulado hoje tirar um visto, caso você não tivesse? A primeira coisa é você saber as perguntas-chave, Eles podem fazer as perguntas em português, na maioria das vezes eles fazem em inglês mesmo, e aí dá uma pesquisada sobre quais são as perguntas mais recorrentes. Hoje eu vou falar de 4, mas já se prepara. Dá uma olhada em quais foram as perguntas dos últimos anos, ou quais recentemente têm sido as experiências das pessoas. Primeira coisa é, lembre-se que a sua imagem é a sua primeira linguagem, então a linguagem corporal. Esteja bem vestido, não é que eles vão avaliar se você tem um ótimo status ou não, mas isso já dá uma boa primeira impressão. Então, perfume não pode estar muito forte, a aparência tem que estar legal, não vai como um artista de TV com óculos escuros, boné, cheio de pulseira, você vai ter todo um protocolo para entrar. Então, menos e mais formal, melhor, tá? Seja você mesmo, no mais natural possível. A segunda coisa é que você precisa ter em mente que eles querem saber se você vai e se você volta. Então, tente provar para eles que você tem motivos para voltar para o seu país. A terceira coisa é o seu inglês precisa ser comunicativo, não precisa ser perfeito. Eles não querem que você vá dar aulas lá. Eles querem saber se você não vai dar trabalho para eles, se você não vai, de repente, ficar perdido, ou se você não vai acabar tendo que ir para o hospital e não saber se explicar. Então, tem um mínimo do inglês para você não dar trabalho para eles. Então, Thaís, é o famoso menos é mais, A gente falar aí tranquilo, saber se portar, óbvio, Não adianta você ir com um perfume chamativo. Eu, por exemplo, quando eu fiz, eu tava com o maior barbão, falei, pelo menos um pouco apresentável, Já que você vai, é como se fosse uma entrevista de emprego. Você não vai na entrevista de emprego todo errado, com camisa rasgada, então a gente bota a roupa e fica super tranquilo. Eu sei que você trouxe alguns exemplos aí, eu vou já citar o meu, que foi muito engraçado. Em 2009 eu tirei um visto, o J1, para trabalhar nos Estados Unidos e me mandaram uma cartinha aí com um monte de perguntas que podiam fazer. Eu sei que eu decorei todas, quando eu cheguei lá me perguntaram outra e eu não sabia o que falar. E o pessoal lá, os cônsuls, tem uns que são bonzinhos e outros não. Aí quando eu cheguei lá, peguei um bonzinho, não sabia que era bonzinho até então, aí ele foi conversando comigo, em 2 minutos de conversa eu entendi algumas coisas, ele já deu carimbo. Aí ele perguntou a cidade que eu ia, eu não falei cidade, eu falei o estado, que eu fui para uma cidade chamada Crash Butte, aí eu falei Colorado. Aí ele falou cool, tipo cool, muito legal, e eu entendi que era frio.
Aí o que eu fiz? Eu falei, cool. Aí eu fiquei fazendo assim. E ele não entendeu nada, olhou pra mim. Aí eu só sei que eu comecei a me tremer todo, agradeci, aí dei um tchau e fui embora. Mas assim, poderia ter acontecido uma coisa pior, né? Então você confundir as palavras ali também, na parte ali no nervosismo, isso é muito ruim. Mas assim, tirando isso, foi super tranquilo. Eu levei todas as cartas do apartamento que eu tinha, de todas as coisas que eu tinha, que eu ia voltar, passagem de volta, e aí foi tranquilo. Então acho que existem essas palavras-chave, essas frases-chave, né? Queria que você citasse algumas aí que podem ajudar aí a galera que vai viajar, que tá nervosa. Então vamos com calma, a Thaís vai te ajudar. Você acabou de falar de uma coisa super importante. Você também ter todos os documentos organizados também ajuda demais. Algumas das perguntas que eles mais fazem são, por exemplo, Why would you want to go to the USA? Bom, por que você gostaria de ir para os Estados Unidos? Nessa pergunta, você tem que mostrar. Se você é um turista, fala I'm traveling for tourism purpose. Então, tô viajando para motivos de turismo. Se você mostrar para eles a sua intenção, eles sabem que você está seguro daquilo que você vai voltar. Outra pergunta muito comum que eles fazem é Do you know how much you are going to spend in this trip? Então eles querem saber quanto você acha que você vai gastar nessa viagem, justamente para saber se você tem condições financeiras de se manter. E aí o que você fez é ótimo. Ter os seus documentos lá e falar, olha, já pesquisei, já me planejei, é tanto. I'll spend around... E aí você fala o valor que você acha que você vai gastar. Isso dá segurança. Outra pergunta que eles fazem muito é Do you have any relatives there? Você tem algum parente por lá? E, bom, se você tiver um parente, pode ser ruim. Talvez você vá e fique aí na aba do seu parente. Então, se você tiver, você pode até mencionar, mas lembra de falar, but I'll stay in a hotel. Eu vou ficar num hotel, né? Para mostrar para eles que você tem intenções de voltar, que você não tá indo morar na casa do seu primo, por exemplo. Então, isso que você falou de parente eu acho muito interessante, porque eu vejo vários sites falando para mentir. Você tem um parente, fala que não. Não, você tem que falar a verdade, mas assim, você pode, se você não for ficar na casa dele, ou se for distante, você fala a verdade. Porque as pessoas às vezes omitem uma coisa, só que é consulado, sabe? Eles conseguem qualquer informação que eles quiserem, então pode dar algum problema. Eu acho que essas dicas que você deu, essas perguntas-chave, são básicas. Eu acho que isso é bem importante na hora lá do consulado. Se eu soubesse antes... Por que eu não te conheci antes, Thaís? Porque eu já teria passado sem dificuldades. Eu fiquei muito nervoso. E o problema do visto de trabalho lá deles é que se você não passar nessa entrevista, você tem que pagar outro. E o intercâmbio já estava pago, estava tudo pago. Então isso deixa mais nervoso ainda. Mas assim, graças a Deus, deu tudo certo, foi tudo direitinho. E com essas dicas agora, eu acho que não tem como errar mais, né? É um negócio, você vai tranquilo, leva os documentos. E é o que eu falo para todo mundo. Eu acho que se a gente estiver totalmente certo, a chance de dar errado é quase zero, diminui bastante. A não ser que aconteça uma coisa assim de outro mundo. Mas tirando isso, segue as dicas, segue tudo bonitinho, que eu acho que vai ficar tranquilo. Respira e vamos lá. Exato. E ó, se você for pensar bem, você pode até mentir, mas eu acho que mentir é mais difícil. Então, vai de cabeça tranquila, tenha certeza do que você tá fazendo, que dá certo. Vou te contar sobre um amigo meu, que ele é um jogador de pôquer, e ele já tinha tudo, patrocínio, sabia inglês, e aí ele foi lá se apresentar no consulado. Ele ficou extremamente nervoso e ele não conseguia explicar os motivos dele para ir. Eu tô indo jogar pôquer. Tá, você vai ficar onde? Eu vou ficar num hotel. Quanto tempo? Eu não sei, mais ou menos uns 15 dias, mas se a rodada der certo eu vou ficar mais tempo. Ele se explicou tanto, ele podia ter sido muito mais simples. No final das contas, ele não conseguiu provar o que ele estava indo fazer lá. Ou seja, ele simplesmente, se ele tivesse parado um pouquinho para pensar, ele conseguiria o visto dele. Ele tentou uma segunda vez, nessa segunda vez ele fez o treinamento com a gente, e aí a gente explicou todos esses passos, como que ele precisava provar que ele tinha uma raiz no Brasil, que ele ia voltar. A gente usou, por exemplo, o exame do Enem dele. Olha, eu acabei de fazer o Enem, passei numa universidade, vou voltar, tô indo para essa partida de pôquer, vai ser tantos dias, vou voltar depois de tantos dias, coisas básicas que
que ele podia ter mudado que iam dar certeza de que ele ia voltar. E essa questão de nervosismo, quando fui tirar o meu primeiro visto, eu queria tanto ir para os Estados Unidos e já tava com passagem comprada. E eu já era professora. Quando eu cheguei lá, respondi tudo. O cara foi bem sisudo, igual você falou. Tem gente que é legal, tem gente que não tá num bom dia. Eles, foram bastante formais comigo. E o cara falou, ok, now put your right finger. E eu fui e coloquei a minha esquerda, em vez de colocar a direita. E eu, putz, errei. Aí ele falou assim, ok, are you sure? Are you English teacher? E eu sou, I swear, eu sou professora de inglês. Ele falou, você tá nervosa à toa, fica tranquila. Consegui o meu visto, mas o nervosismo atrapalha tudo. Bobagem, não precisa. Ou seja, fico mais aliviado. Se até mesmo a professora de inglês teve esse, não diria perrengue, né? Mas teve essa confusão, imagina eu, um mero mortal, né? Então fica aí essa dica também. Se você ficar nervoso, pode acontecer, a Thaís também ficou, mas vai dar tudo certo. Vamos comprovar as coisas, quem não sabe falar muito inglês, entra na Free Pass para aprender o inglês, mas se você não souber nada, pega as palavras-chave, as frases centrais ali, porque isso vai ajudar bastante. Antes de mais nada, Thaís, muito obrigado. Então, quando for fazer lá na imigração, fique tranquilo, respire e tá suave, tranquilo. E Thaís, quero saber de você agora aquelas dicas masters. Pode dar 1, 2, 3, é contigo aí, tá liberado. Bom, eu não tenho uma dica de app, mas na verdade, na própria internet, antes de você ir para o consulado, pesquisa por Most Common Questions Visa USA. Vocês vão encontrar as perguntas mais recorrentes, dá uma praticada nelas para você não ser pego de surpresa, tá? Também não vai achando que inglês não é importante. Alguns cônsuls falam português, outros não falam tão bem. Você precisa também estar indo para o país deles, é importante mostrar que você tem pelo menos o interesse de se comunicar lá minimamente. A minha dica de filme é assistam A Minha Mãe é uma Peça. Hermínia, Dona Hermínia, ela tem uma confiança tão grande que ela passa em qualquer lugar. Ela não sabe muito inglês, ela fala aquela bananada toda, mas dá certo, porque ela tem a confiança muito forte. E a minha dica é, siga as dicas da Thaís, óbvio, né? São dicas muito legais. E o filme, eu vou dar um filme aí que eu gosto bastante, que é The Social Network. Pô, falei bem, hein? Em inglês. Falei bem, Thaís? The Social Network. Tá vendo? Agora tô aprendendo. Então assista porque é bem legal. Fala do Facebook, lá da criação do Facebook, do Mark Zuckerberg. É difícil algumas pronúncias, algumas palavras, mas eu acho bem legal. E tem a ver também com essa parte da imigração, né? Que tem tudo a ver ali, política, etc e tal. Então, a minha dica de filme é essa, beleza? Espero, galera, que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, dê uma olhada na Free Pass que tá ajudando a gente nesse conteúdo riquíssimo aqui de inglês. Confira outros vídeos também. E qualquer coisa é só chamar aqui ou no direct do Instagram, da Free Pass, do Estruturando Ideias e também aqui nos comentários. Coloca aqui se você já sabia, se você já teve dificuldade. E queria agradecer mais uma vez, Thaís. Dá um recadinho final aí e obrigado aí por essa parceria. Thank you so much. Espero que vocês continuem viajando muito e que o inglês leve vocês ainda mais longe. Ok.